Hebreus capítulo 11 e versículos 32 ao 34. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Estamos diante de Ti, Deus, e eu sei que esse santuário, existem, Senhor Deus, pessoas aqui que se dedicam agora a Ti, para estarem em oração, para estarem falando contigo, mas existe o anseio de ouvir Tua voz. Que responsabilidade, Deus! Mas nós cremos que a Tua palavra é a Tua voz, a Tua palavra é essa espada que vai ao encontro do mais íntimo do homem, apta para discernir as intenções do coração. Pois bem, Senhor, nesta noite o meu clamor é que diante da Tua palavra agora estejamos tão vulneráveis, estejamos tão abertos, tão expostos, tão sensíveis, que tornemos, Senhor Deus, esse momento único na nossa vida, como se fosse a última noite nessa terra. Queremos parar com toda a nossa atenção e observar, Senhor, o que o Teu Espírito, o movimento do Teu Espírito, o que Tu tens para nos dizer. Eu tenho certeza, Senhor, que Tu não nos trouxeste hoje pela força do hábito, pela força do rito, nem tampouco pela força das necessidades que temos, mas Tu nos trouxeste hoje com um propósito, Senhor. Revela o Teu propósito nessa noite, Pai. Revela-se a nós. Em nome de Jesus, amém. Pode tomar seu assento. Há espaço para o seu nome. Galeria dos Heróis da Fé. Damos esse título. Uma lista de homens que estão na Bíblia também, que foram grandes. Foram grandes por causa da sua fé. A história deles, cada história que lemos de cada um deles, é uma história singular, única e recheada de eventos que nos impulsiona a viver melhor, que nos desafia a ter uma vida mais intensa em Deus. É esta lista aqui. Cabe seu nome aqui. Há espaço para o seu nome. Eu quero provocar você nessa reflexão. Uma vida de excelência. Homens que viveram uma vida de excelência. Nós vivemos num tempo em que carecemos de referências, em que carecemos de homens que vivem uma vida de excelência. Uma vida que
é válido olhar e dizer assim: eu quero viver isso. Eu quero viver, eu quero que esta pessoa seja o meu exemplo de fé, meu exemplo de jornada existencial, meu exemplo de comportamento ético. Que integridade essa mulher tem, que vontade de lutar essa pessoa tem, que robustez espiritual, que disciplina de oração este homem tem. Precisamos de pessoas assim, e a oração minha hoje foi que eu seja essa pessoa, e que Deus levante hoje aqui um exército, ou seja, nós que estamos aqui, estejamos habilitados para o Senhor fazer em nós, criar em nós esta identidade de pessoas de excelência. E enquanto eu orava, veio um texto no meu coração. Está lá em Ezequiel 47. Quem já se familiariza com a Bíblia já sabe do que se trata o texto. Uma visão do profeta. Estava lá o profeta no templo, águas que corriam do templo, e aí essas águas tinham níveis. O primeiro nível era o nível do tornozelo. Quem já ouviu falar dessa história, levanta a mão. Quem já ouviu? Quem não ouviu, levanta a mão. Quem não ouviu? Eu sei que tem gente que não viu. E aí é uma visão do profeta. Ele está andando, e aí ele olha e vê águas no tornozelo. Aí ele anda mais, aí nisso tem um anjo medindo, um cordel medindo esse nível da água. Ele anda mais um pouco e o nível aumenta. O nível vai para os joelhos. Já não é no torno, já não está no tornozelo, está nos joelhos. Anda mais um pouco, está nos lombos. E aí ele anda mais um pouco, a água está como um rio em que cobre todo o homem, todo profeta. E ele não consegue mais permanecer em pé, ele é tomado pelas águas, e essas águas, por onde elas passam, elas transformam o lugar, traz vida ao lugar. Enquanto eu orava e estava já com essa mensagem no meu coração, Deus me levou a esse texto. Enquanto eu lia, o Espírito Santo falava para o meu coração: eu preciso tirar vocês do tornozelo. Eu preciso elevar a sua febre, eu preciso elevar a sua vida para um grau, para um nível tão especial, de tamanha excelência, em que você, quando tentar andar pelas suas próprias pernas, você não vai conseguir. As águas vão te levar. Essas águas sou eu. Pois eu quero convidar você a pensar sobre isso. Eu quero provocar em você, para que eu e você saiamos dessa margem. Nós nos acostumamos com a margem, com um pouco, nos adequamos. Nós somos seres humanos que nos adequamos facilmente às circunstâncias. E se nós nos permitirmos, nós vamos não só nos adequar, vamos nos acomodar. E aí tomamos a forma daquela vida, aquela rotina que já está na nossa agenda, no nosso calendário, no nosso relógio. Eu creio que Deus está hoje nos convidando para que antes de 2015 você faça uma lista, porque algumas pessoas hoje, não todas, mas algumas ainda fazem uma lista do que 2015 querem ser, e fazem com vibração: eu quero melhorar nisso, eu quero ser um melhor pai, eu quero conquistar nessa área, eu quero abrir novas, eu quero me aventurar mais num negócio novo. Pois eu quero que você antecipe essa lista, e a cabeça dessa lista seja uma vida de excelência em Deus. Como estão me entendendo, pode dizer amém. A fé, a nossa fé,
ela pode ser paralisada pelas circunstâncias. Ela pode ser drenada por causa das lutas. Esse texto, ele convida a gente a ver alguns homens, e eu quero mencioná-los, listar para nós pelo menos algumas pistas de como viver uma vida de excelência, e encontramos nesses homens. Então vou andar aqui um pouco nesse texto, alguns pontos que eu coloquei, para ter uma vida além da média. Estou na média, como você está? Como é que você se avalia? E se hoje você tivesse, Deus desse para você a oportunidade de você ter um cordel e avaliar a sua vida, como ela está? E seja honesto. Está muito baixa, média, ou indo para cima da média? Uma vida de excelência. Veja como esses homens viveram isso. Para viver uma vida de excelência, de mais brilho, de mais coragem, de mais fé, de mais ousadia, primeiro, eu tenho que entender que não há limites. Nesse texto aqui, alguns versículos que eu quero pincelar aqui, o versículo 21 fala de Jacó. Jacó próximo da morte. Olha o que um homem próximo da morte faz: abençoou cada um dos filhos de José e adorou, encostado à ponta do seu bordão. Aí vai diz outro: pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Então está aqui Jacó, José, inclusive também Isaac, no fim da vida, e são mencionados, escute isso, nesta lista dos heróis da fé, eles não são mencionados por eventos ou por episódios que já conhecemos, de coisas grandes que eles viveram. Jacó, por exemplo, não é mencionado pelo feito de ele ter ido no Val de Jaboque e ter lutado com o próprio Deus. Ele é mencionado como alguém de fé, de coragem, perto da morte. Não há limites, porque nós podemos nos enganar que idade nos limita, geografia, endereço nos limita. Nós podemos nos enganar que dinheiro nos limita. Nós podemos nos enganar que capacidades nos limita. Pois hoje é uma mensagem para nós: não há limites. Se você quer viver uma vida de excelência, viva pela fé. Não há limites para você. E está lá Caleb, dialogando com Josué, seu companheiro. Estiveram juntos espiando a terra. E desses 12 que espiaram, apenas ele e Josué falaram a mesma língua. E quando chegam com o relatório, eles enfrentaram toda uma nação e mantiveram íntegro o seu discurso, a sua percepção do que eles viram lá. Agora 40 anos, 45 anos se passaram. Quando Caleb foi como espia, ele tinha 40 anos. 45 anos se passaram, e estar agora toda aquela geração morta, somente Josué e Caleb entram na terra prometida. Eles estão na fase de conquista, estão conquistando terreno após terreno, cidades após cidades, e de repente Caleb percebe um monte. Ele olha para aquela região montanhosa, aquela região que já tinha sido também inclusive vista, observada, que tinha gigantes nela. Havia um desafio muito grande para conquistar aquele terreno, mas o olhar dele é um olhar sagaz, é um olhar de vencedor, é um olhar de quem tem uma vida de excelência. E com 85 anos, ele dialoga com Josué assim: Josué, olha, esta terra ainda hoje, eu estou tão forte como no dia em que Moisés nos enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, para entrar e sair dela. Agora pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia.
Pois naquele dia tu ouviste, os anaquins estão ali, porventura o Senhor será comigo. 85 anos, irmãos. Se fosse um diálogo, se fosse uma fala, se fosse alguém falando com seus 40, com seus 50, mas com 85 anos, existe aqui uma lição que eu posso tirar: não há limites para você avançar e conquistar. Não há. Quais são os limites que você estabeleceu? Você estabeleceu. É lógico que nós temos que conhecer os nossos limites, as nossas fronteiras, mas nós precisamos sempre reavaliá-las, porque pode ser que a minha avaliação inicial esteja sendo embaraçada, manchada com algum fracasso meu lá atrás, com alguém que tirou uma opinião errada a meu respeito. E se eu avalio ela a partir de Deus, se eu olho como Deus hoje está nos convidando a olhar pela fé, nós vamos viver diferente. Nós vamos ver que apesar dos limites que nós construímos, podemos avançar e conquistar coisas maiores em Deus. Não há limites. 2. Pela fé, Jacó adorou encostado à ponta do seu bordão. Adorou, próximo da morte, voltando aqui à idade biológica. Quem está próximo da morte, não porque está enfermo, mas pela idade avançada, é debilitado fisicamente, sabemos disso. E uma das debilidades de Jacó, provavelmente era a sua locomoção, a capacidade de locomover. Tinha que ter agora um bordão. Mas isso não impediu de Jacó adorar. O que eu quero dizer? Para viver uma vida de excelência, não existe um estado perfeito. Às vezes nós criamos essa imagem: no dia que eu fizer uma graduação, uma pós-graduação, hoje pós-graduação também está ficando popular, um doutorado, aí quem sabe eu consiga lutar melhor, ou vencer no mercado de trabalho. Mas se eu um dia alcançar um estágio, um nível de comportamento, nós estamos, irmãos, em fase sim de aperfeiçoamento, pela obra de Jesus, pela obra do Espírito Santo. Mas nós só vamos ser perfeitos num corpo glorificado. Tem gente que está sempre se vendo menor do que ele é. Tem pessoas que não conseguem se ver em determinadas ocupações, em determinadas posições dentro da igreja, no mundo secular. Não conseguem se enxergar. Sempre esperam que ainda tenham um estado perfeito, um nível de perfeição. Aqui está Jacó, adorando a Deus, encostado no seu bordão. Talvez na nossa mente diz assim: um estado perfeito de adoração é pulando, é levantando as mãos, aplaudindo, falando do louvor. Mas Jacó, ele olha muito mais para o seu coração ligado a Deus do que para o seu estado físico. Não espere um estado perfeito, um momento de perfeição. Agora sim eu consigo avançar. Agora vou me voluntariar para um serviço na obra do Senhor. Agora eu consigo. Não espere. Até porque Satanás sabe que você está esperando isso, e ele vai se esforçar para você nunca se ver em condições de atuação. Sempre se vê menor, sempre se vê imperfeito, imperfeita. Eu não consigo. Eu não sei falar bem. Eu não sei cantar. Eu não sei fazer isso bem. Se aperfeiçoe fazendo. Mas entenda que para você atuar, para você viver uma vida de excelência, você não precisa esperar
um estado de perfeição. Tem gente que está se exigindo demais para começar um projeto de vida. Quando estão entendendo, levante a mão, diga: eu estou. Amém. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seu pai, por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Mas pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés, ele fez uma troca, que é uma troca desafiadora. Diz o texto diz que ele trocou a beleza do seu tempo, as riquezas do seu tempo, para se equiparar ao povo de Israel que era escravo. Mas isso porque no seu coração ele entendia que a identidade dele também era de judeu. Aqui eu aprendo algo: absorva plenamente a vida de Deus. Aí a frase fica assim: você quer viver uma vida de excelência? Absorva plenamente a vida de Deus. Não parcialmente, não pela metade. Deus não, até porque Deus não aceita a metade. Deus quer você por completo. Não tenha uma vida de pouca entrega. Se gaste na presença do Senhor. Tem gente que está tentando conciliar a vida com Deus com os caminhos tortuosos. Não dá certo. Não tem como. Não tem como jorrar da mesma fonte água limpa e água impura, água suja. Não tem. Eu tenho que ser pleno em Deus. Eu posso ter uma vida espetacular, maravilhosa. Mas aqui está uma dica: absorva a vida de Deus plenamente. Deixe que Deus também te absorva por completo. Deixe não só Deus entrar no seu coração, deixe Deus fazer as mudanças necessárias. É como se você chegasse numa casa nova, num lugar totalmente novo, e ali você tivesse que fazer toda a decoração. E aí você tem que escolher a cor do seu gosto, você tem que escolher a cortina do seu gosto, você tem que saber colocar os móveis no lugar certo, você tem que interpretar ali todo o apartamento ao seu gosto, fazê-lo ao seu jeito de ser, e aí você entra e mora. Claro que sem falar das condições, cada um vai ter umas condições. Eu levei 3 anos para começar a mobiliar o meu apartamento, mas eu tenho um desenho. Assim é o Senhor, quando entra na nossa vida, na nossa casa, Ele entra e Ele quer mobiliar do jeito dEle. E tem gente que está brigando: Deus, eu gosto desse quadro aqui nesse canto. Aí Deus fala assim: pois aí nesse canto não é adequado, eu comando a sua vida ou não? Você lembra daquela parábola, daquela história de Jesus contou, quando alguém que se afasta dele, e aí a Bíblia diz que o diabo que estava atuando ali, os demônios que atuavam, ele volta com mais 7, aí ele encontra a casa limpa e varrida. Lembra disso? Era essa colocação de Jesus: limpa e vazia, limpa e varrida, mas desocupada, vazia. O que tem acontecido nas igrejas? As pessoas têm vindo para Deus, e aí elas são limpas, a Deus organiza, arruma a casa, a vida, coloca em ordem os sentimentos, coloca em ordem as emoções, trata das coisas, mas aí para Deus ocupar a casa, porque até então você pediu um socorro para Deus arrumar e limpar, e para ocupar, se Ele não ocupar, é um princípio bíblico, alguém vai ocupar. Se não for Deus, alguém vai ocupar. O interessante é que o diabo é tão sujo que ele vai povoar
aquele coração arrumado e limpo, porque ele odeia coisas em ordem, ele odeia coisas limpas, ele não gosta. Então ele volta com mais 7, porque ele deve pensar assim: bem, eu sozinho talvez demore, com 7 eu desarrumo mais rápido, eu sujo mais rápido, e as pessoas se sujam mais. Você ser plenamente de Deus é você ter uma vida organizada, limpa, mas ocupada pelo Espírito Santo de Deus. Quantos se sentem ocupados por Ele? Levante a mão. Você pode aplaudir ao Espírito Santo de Deus, porque Ele mora e habita no seu coração. E se Ele mora e habita no seu coração, Ele está limpando ao jeito dEle, Ele está decorando a sua vida. Fique tranquilo, querido. Agora abra espaço. Normalmente na classe de discipulado nós usamos sempre esta metáfora, exatamente do que eu estou falando, e dizemos assim: tem quartos que pessoas trancam, porões que pessoas fecham e dizem assim: Deus, tu pode ir em todo lugar aqui, tu pode transitar em todos os cômodos, menos nesse. Esse é o meu cantinho, e nesse cantinho aqui eu deixo do meu jeito, tem as minhas bagunças aqui, e é vergonhoso eu abrir para ti. Como se estivesse encarando essa ida de Deus ao coração, à sua casa, à casa do seu coração, como uma visita. Deus veio, visitou, e toda aquela bagunça, já viu? Quando você se arruma, se apronta para uma visita, se arruma, dá um jeito em tudo e tal. Aquilo que você não conseguiu, você pega um canto, entulha tudo lá naquele cantinho e fecha. Hein, Islane? Aí não deixa ninguém olhar. Aí você está lá sorridente, alegre, bem bacana, uma casa lindona, e tem lá aquele espaço que é inacessível, não pode acessar Deus. Deus, tu entra tudo aí, aqui não. Cabe bem aqui nesse ponto. Quando eu digo absorva plenamente a vida de Deus, é que você precisa conhecer Deus na totalidade. Deus tem muitos presentes para nós. A vida espiritual é uma vida de muitas riquezas. Tem muitas coisas do Senhor que podem acontecer na sua história. A vida cristã é uma vida dinâmica e uma vida repleta de surpresas de Deus. Repletas de surpresas de Deus. Tem algumas pessoas que eu acompanho e eu fico assustado com a velocidade do trabalhar de Deus nelas. Uma delas eu falei assim: querida, você está agora obrigada a comprar uma agenda. E como você na sua adolescência fazia, escrevia no seu diário tudo que acontecia na sua vida, você precisa fazer isso. Porque todo dia, irmãos, ela tinha um testemunho do cuidado de Deus. E ela narrava das coisas mais simples possível. Você faz isso? Você age assim? Você vê Deus cuidando em todos os aspectos da sua história? Absorva plenamente a vida de Deus. Agora o texto continua. Pela fé, Moisés deixou o Egito. Moisés celebrou a Páscoa e a aspersão. Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca. Pela fé, caíram os muros de Jericó. Preste atenção. Esses versículos estão falando de Moisés e desta fase que ele viveu com o povo de Israel. Mas começa no singular, falando de uma pessoa, Moisés. Pela fé deixou o Egito, pela fé celebrou a Páscoa. O pronome aqui está na primeira pessoa do singular, é um sujeito. Aí do versículo 28 para o 29, o sujeito que ainda é oculto, aqui o sujeito é oculto, mas a gente sabe que é Moisés. Celebrou a Páscoa e a aspersão, deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Aí o versículo 29 diz assim: pela fé passaram o mar. Aí pula da primeira pessoa do singular para a primeira pessoa do plural. Pela fé eles passaram o mar. Não está agora falando só de Moisés. Os eventos estão na sequência certa, mas agora não é só Moisés sendo mencionado. Aqui está sendo mencionado um grupo, e você sabe que é Israel, é o povo de Israel. Pela fé passaram o mar vermelho. Pela fé caíram os muros de Jericó sendo rodeados. Tinha gente rodeando durante 7 dias. Agora tem mais gente. Aí tem um outro ponto que eu coloquei aqui, para quando
Para aqueles que querem viver, e eu quero viver. Quantos querem viver uma vida de excelência? Ainda tem alguém que quer? Viva essa plenitude de Deus com o seu irmão. Simples assim. É só isso. Ah, pastor, pensei que era alguma coisa tão misteriosa. É viver com o meu Deus. O Senhor é perfeito. Jesus, ele, quando estava no término do seu ministério terreno, ele lá no capítulo 13, 14, 15, 16, 17, dando as últimas instruções aos discípulos. Terça-feira nós ouvimos uma mensagem aqui sobre o Espírito Santo. Aí o pregador falou assim, leiam o capítulo, a partir do capítulo 13, versículo 37, até o capítulo 16. Aí eu obedeci, eu falei, vou ler, essa hoje é a minha leitura antes de dormir. Aí eu destaquei alguns versículos. Olha esse aqui. Jesus falando no capítulo 14, um novo mandamento vos dou. Jesus falando para os seus discípulos. Olha o adjetivo que ele dá, novo. Um novo mandamento vos dou. 2 pontos. Você sabe o que tem de novo aqui nesse mandamento? Está curioso de saber? Se você já leu, você sabe. Vou dar mais ênfase aqui. Aquelas pessoas que apresentam, né, shows na televisão, aí enrola para chegar a resposta. Se dá mais ênfase aqui, um novo mandamento. Significa que Jesus já tinha passado mandamentos para eles. É só lembrar do sermão da montanha, em que Jesus traz ali a lei de Moisés, e traz essa lei de Moisés para uma realidade nova de comportamento. Então aqui Jesus está dizendo novo. Olha o novo mandamento de Jesus, que bonito, que vos ameis uns aos outros. Um novo mandamento nos dou, que vos ameis uns aos outros. Eu acho que os discípulos fizeram a cara que vocês fizeram agora. Então pastor, pode continuar a pregar? Isso aí é tão... Próximo tom. Era só amar, sim, claro, amor, vida cristã, essas coisas, sim, claro. Eu acho que os discípulos olharam assim, amar uns aos outros. Afinal de contas, tu já tinha dito que amar o próximo como a ti mesmo. Está ligado ao amor. Como que tu cria tanta expectativa assim, do novo mandamento, para dizer sobre amor? Era Jesus dando ênfase ao aspecto mais importante da nossa fé: amar um ao outro. Viver com Deus é viver com meu irmão. Não tem jeito. Deixa eu dizer uma coisa para você: a fé cristã é uma fé de andar juntos. Muitas vezes que Deus me dá a oportunidade aqui de falar e pregar, de alguma forma eu me esbarro nessa afirmação. A fé cristã é uma fé comunitária, mais do que uma fé de regras, uma fé teórica, uma fé de explicações. É uma fé comunitária, de relacionamentos. Então não tem como você ser cristão sozinho. Não tem como. E lá no discipulado a gente fala o seguinte: gente, alguém aqui já viu uma perna sozinha passando aí pela porta da igreja e dizendo assim: eu pedi a minha independência, a partir de agora eu sou sozinho, eu ando com as minhas próprias pernas. E 2 pernas sem o corpo, passando aí sozinha. Vê aí, Osé, se passa alguma. É tão estranho falar isso, tão bizarro. Mas você sabe que tem crente do corpo de Cristo que está lá, ela é a orelha, era o braço, era a mão. E de repente começou a ter algumas distorções na cabeça, uns conceitos errados. E aí de repente viu tanta coisa ruim na igreja. Tem um livro sobre os defeitos da igreja. Aqui está, defeito 1. Do pastor tem 20 páginas, normalmente. Não, porque o pastor e tal. E aí por aí vai. E aí com aquele livro gigante de defeitos da igreja, de bota debaixo do braço, e lá se vai as pernas sem o corpo. Eu pedi a minha independência, a partir de agora eu sou de Cristo, e ser de Cristo não precisa estar congregado. Mentira, não é verdade. Amar uns aos outros, já diz o nome aí, está no plural,
Nós temos que andar juntos, irmãos. Nós temos que andar juntos. Dá uma olhada assim discreta, bem discreta para quem está do seu lado. Se você quiser dar um sorriso legal, sorrisão, tudo bem. Agora se for um sorriso meio sem graça, dá. Você fala assim, eu tenho que andar junto contigo. Pode falar, gente, pode falar. Vira aí. Vamos embora, gente. Pratica aí alguma... Eu sei que não faz tão bem, mas vamos praticar aí, ó. Tem que andar contigo. Nonato, eu tenho que andar contigo, Nonato. Vira aí, ó, para quem está lá atrás, ó. Fala, eu tenho que andar contigo. Viver a vida plenamente com meu irmão. Vida de excelência. Porque hoje nós vivemos o mundo do popstar. E vivemos um mundo competitivo. E vivemos um mundo do narcisismo. E vivemos um mundo que quanto mais eu agrego valor, seja de grana, seja de poder, seja de conhecimento, mas eu tenho que estar destacando assim, sabe? Tu não pode andar comigo. Se tu andar comigo, eu sou muito importante para você andar comigo. Eu sei demais. Ó, o teu nível não é o mesmo nível que o meu. Gemiro, você não pode andar comigo, irmão Gemiro. 79, 75. Você tem que andar com o irmão Gemiro. Você vai ver a vitalidade que ele tem para andar daqui para Varginha, né, irmão Gemiro? Mandela, anda demais. Você tem que ver como que... Tentei andar uma vez, não consegui acompanhar não, irmãos. Tem que ser pesado. Tem que ser rápido. Mas aqui está a tônica desse texto. Passaram. É tão simples, é tão óbvio, mas tão negligente. Negligenciamos tanto essa área, irmãos. Nós negligenciamos muito. Nós precisamos criar raízes. Precisamos estar abertos a novas amizades e oportunidades de caminhar juntos. Pois eu quero falar isso de forma mais prática. Eu quero desafiar você, que tem vindo à nossa igreja, que tem estado aqui em alguns cultos nossos. Eu vou dizer o que eu preciso que você faça. Esteja num grupo menor da nossa igreja. Pastor, quando acontece um grupo menor que eu possa estar e que eu possa me tornar conhecido, que possa pelo menos ter aí um espaço para me tornar e criar uma amizade, um vínculo. Vou dar para você, escola bíblica dominical. Falo isso todo domingo quando anuncio a escola bíblica. É a oportunidade de você não só aprender a palavra de Deus, mas também de você conhecer pessoas novas nessa igreja. É no pastor Edílio? É ou não é? O professor está aqui. Ministérios. Temos de jovens, adolescentes, de casais. Você precisa aparecer. Se você resolveu andar sozinho, deixa eu lhe dizer algo. Quando você chegar lá na porta e dizer assim, Senhor, posso entrar? Senhor, não. Por que não? Não, tu quis andar sozinho a vida toda, agora tu quer andar com o povo que eu botei aqui. Aqui é tudo a gente, é todo mundo misturado juntos. Eu não vou levar uma pessoa, eu vou levar um conjunto, uma igreja. Você está entendendo isso? Amém? Quinto, pela fé, Raabe a meretriz não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. É bem intrigante esse texto, porque na história aqui de Israel entram nomes que são bem familiares, judeus, bem familiar à história judaica, as raízes judaicas. Aí de repente entra um nome que inclusive deram até aqui o que ela era, a meretriz. Mas ela não só entra na história de fé, como ela entra na história de Jesus. Na genealogia de Jesus aparece Raabe. Você sabia disso? Raabe aparece. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus aqui quebrou um protocolo. Pelo menos deveria ter aqui um respeito do registro, de colocar só assim, Raabe. Não precisava, era dispensável colocar a meretriz. Mas Deus aqui está quebrando um protocolo, porque através de uma mulher como Raabe, Ele escreveu a história dos judeus de Israel e a nossa história.
A história de Jesus veio através dela. Pois eu quero afirmar algo para você. A frase é assim: você quer viver uma vida de excelência? Aceite que Deus quebre protocolos em sua vida. Sabe o que significa isso? Nós temos padrões, nós temos caminhos que nós já criamos, temos rotinas. Jesus fez isso o tempo todo. Jesus toca no leproso para curar quando poderia só falar, quando naquela época a lei proibia até se aproximar, que dirá tocar, ele toca. Dorme numa tempestade, no mar, está lá ele no barco, todo mundo desesperado, e ele dormindo. Na outra, ele está andando no meio da tempestade, quebrando protocolos. Para um cego ele cura só dizendo, só falando. Para o outro, ele toca com cuspe. Eu quero dizer para você, querido, que Jesus, Ele quer quebrar os protocolos da sua vida. O que é padrão da sua vida? Deixe Deus quebrar. Deus quer quebrar as suas regras, as minhas regras. Às vezes nós convencionamos a bênção de Deus por um só caminho. Eu só vou ser abençoado se acontecer por aqui. E Deus cria um caminho radicalmente diferente, tão estranho a você. Aquele povo passou num caminho que nunca tinha passado, o Mar Vermelho, nunca mais ninguém iria pisar naquele solo. Nunca ninguém tinha pisado. Há um caminho de Deus em que somente você vai pisar, mas você precisa permitir que Deus quebre esses protocolos. Quantos estão abertos para isso? Levante a mão e diga: eu creio, eu quero viver isso. E por fim, para terminar, o texto vai terminando dizendo: homens dos quais o mundo não era digno. E aí vai dizendo desses homens errantes pelos desertos, montes, pelas covas, cavernas da terra. Todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Esse é o versículo 40, o final da história. O final da história finaliza, fecha o assunto com Deus, provendo Deus. Pois eu quero afirmar para você, se você quer ver uma vida de excelência, nunca exclua Deus da sua vida. Comece, continue e termine a sua história em Deus. Os homens mais notáveis da Bíblia, eles foram notáveis porque eles viveram uma vida intensa em Deus, uma vida profunda de oração, uma vida totalmente em Deus. Termine a sua vida em Deus. Nas suas últimas palavras, se você tiver oportunidade de dizer antes da sua morte, antes de você fechar os olhos, que seja uma adoração ao Senhor, que seja glorificando ao Senhor, não seja se assustando porque vai acabar o seu oxigênio. Somos diferentes do mundo, irmãos. Algumas vezes pregando aí por fora para pessoas incrédulas, já falei assim: se hoje você estivesse dando o seu último suspiro de vida, e se você fechasse, se fosse seu último piscar de olhos, faça essa experiência agora, feche seus olhos, abra. Tem gente que não fechou, fecha, abra. Se nesse último fechar, quando você abrir, acabou o suspiro de vida, quando você abrir, em que lugar da eternidade você vai estar? Você tem certeza qual lugar que você vai estar quando abrir? Depois do último suspiro e depois de você fechar a última vez seus olhos? Porque quando você der o último suspiro e fechar os seus olhos pela última vez, ele vai abrir de novo. Fechou, vai abrir de novo. Você pode estar num lugar em que você já está familiarizado. É um lugar onde Deus habita.
Você já está tão familiarizado com Deus, que você não se assustaria. Meu Deus, por onde eu vou quando eu meu suspiro? Eu já sei, eu vou estar no mesmo lugar onde habitualmente eu estou, na presença dEle. Então não preciso ter medo quando alguém diz assim: a vinda de Jesus, olha o arrebatamento da igreja. É verdade, temos que ter um temor sim, mas isso deve mais alegrar em nosso coração do que causar pânico. Que tem crente que tem pânico. Meu Deus, e agora? Tem que consertar. Tem que causar mais prazer. Ah, Senhor, volte logo. Que alegria. Por quê? Porque eu vou continuar na presença dEle, agora de forma totalmente nova, plena, mas ainda na presença dEle. O que eu quero provocar no final dessa mensagem é que a sua vida hoje precisa estar alinhada, regulada, totalmente ligada a Deus. Pois eu comecei falando isso e termino dizendo: uma vida de excelência tem que ter uma vida totalmente dedicada ao Senhor.